postagem falando que as pessoas estão sentindo prazer com a guerra na Palestina. Por que pensar tão pouco das pessoas? Sabe o que é, Zuka? Olha só. O vídeo que entrou ontem sobre Star Trek, com a Thaís e eu já falo um pouco disso. Mas vale a pena voltar nisso aí que eu comentei. Só para contextualizar para quem não tem Twitter e que faz bem não ter, porque tá ficando... Sério, eu tô quase saindo do Twitter. Eu tô assim... perto de sair, porque tá uma rede muito insuportável. Assim, o jeito que o Elon Musk ajeitou o algoritmo, para mim não tá servindo, sabe? Eu entro no Twitter e eu só me deparo com treta de subcelebridade. Eu não sei quem são aquelas pessoas, porque são pessoas que eu nem sigo. E eu esbarro em briga e mais briga, e mais briga, e mais briga, e mais briga. E eu disse, gente, o que é isso? O que eu, sabe? Assim, tipo, parece que eu entrei num bar de cowboys, assim, do século XIX e tal. Eu não sei o que está rolando. Mas, enfim, sobre o tweet que eu fiz, o lance é assim, ó. Isso é uma perspectiva muito amoral, tá? Nessas horas, principalmente quando a gente está falando de guerra, por isso que eu morro abraçado com Nietzsche, tá? Filósofo que para mim sempre é referência. A gente tem que ter uma leitura das coisas amoral. Não dá para ter uma leitura de certo e errado. E do ponto de vista da amoralidade, pensando os afetos humanos, pensando como nossa cabeça opera, a gente tende a replicar nos objetos do mundo formas ou percepções previamente já construídas perante outros objetos, tá? Então essa é a explicação de ordem teórica. Agora, botando isso em termos práticos. O jeito que a gente lida com reality shows, o jeito que a gente lida com programas da TV, para quem é da TV, ou programas no YouTube, ou enfim, a gente vai se condicionando a lidar com as coisas de um certo jeito. Normal, a cultura é isso. Só que aí quando surge um outro fenômeno diferente, ou ligeiramente diferente, a gente tende a condicionar, a acomodar ou reacomodar dentro de uma percepção já estabelecida. Até porque a gente não consegue, né? São poucas as pessoas que vão ter uma habilidade intelectual e um desprendimento de si, de conseguir elaborar de uma hora para outra uma percepção de mundo que não é aquela que ela cresceu e se habituou. Vocês estão entendendo? Dito isso, a maneira como a cobertura do conflito lá, que não é Israel-Palestina, né? A gente fala Israel-Palestina, mas é o conflito Israel-Hamas com a Palestina sendo pretexto para muita coisa. Porque a gente sabe muito bem que a Palestina sofre uma injustiça monstruosa. Isso acho que ninguém discorda, que é injusto o que acontece ali. É óbvio que muita gente está lidando com isso como reality show. E se está lidando como reality show, é porque está dando barato. É óbvio que tem uma dimensão do prazer. Gente, o prazer é uma coisa sempre muito tensa de falar, porque o prazer, ele é, em alguma dose, inconfessável. A gente sente prazer com coisas muito horríveis. E que a gente gosta de dizer para si mesmo, para conseguir dormir à noite, se achar uma pessoa do bem, a gente gosta de dizer que a gente não é assim, mas a gente é. Né? Basta ver quando tem um acidente de trânsito, que a pista onde é o acidente do trânsito está lento, obviamente, mas na pista contrária também fica lento. Por quê? Porque todo mundo passa para ver um espetáculo que é alguém acidentado, alguém mutilado, alguém morto. Quando surge o cinema, isso é um detalhe interessante. Ali entre a virada do século XIX e o século XX, na época que surge o cinema, na França, era muito popular uma série de outras atrações. O cinema, por isso que muita gente fala que a invenção do cinema é uma coisa mais antiga, porque já estava muita coisa acontecendo em termos de maneiras do público lidar com imagens. E uma coisa que era uma atração na época, ou seja, quando e o cinema depois vai substituir isso, o audiovisual, a internet vai substituir isso. Uma coisa que era popular na época eram visitas ao necrotério. Porque o que acontecia é o seguinte, eles tinham, hoje não se faz isso, né? Mas Paris fazia o seguinte, quando eles achavam uma pessoa morta não identificada, eles deixavam aberto ao público, entendeu? Não era um show, mas simplesmente eles deixavam aberto. Qualquer pessoa que chegasse lá poderia ter acesso a esses cadáveres, porque eles eram pessoas não identificadas, então, né, para um parente, para um amigo reconhecer, então era isso. O que isso aconteceu? O negócio virou uma feira. E teve um caso emblemático, eles acharam uma menina morta, uma criança não identificada, e veio gente do interior, sacou? Veio gente de outras cidades, nem sei se de outros países, para assistir. Aquilo virou uma feira, tinha gente vendendo garrafa, agora eu estou inventando, né? Mas gente vendendo garrafa, pipoca, algodão doce na fila para ver o cadáver daquela menina. Ah, isso são os franceses. Ah, isso é a galera no trânsito. Gente, vamos se olhar no espelho, sacou? Vamos se olhar no espelho. Existe uma dimensão do prazer nisso. Existe. A gente está aqui à distância, em certa segurança, curtindo ver. Porque quando uma coisa realmente nos incomoda, vamos ser honestos, a gente não consegue falar disso. Veja, eu não estou aqui fazendo competição de virtude, tá? De forma alguma. Porque eu sempre deixo claro aqui para vocês que eu sou um crápula. Mas, por exemplo, nesse caso, eu não consigo, cara. Eu não consigo, eu fico puto, sacou? Aí também tem uma dimensão que eu peço desculpa em termos pessoais se eu me expressei mal, mas eu fico
puto porque eu abro a porra de uma rede social, porque é meu trabalho aqui, então eventualmente eu tenho que abrir, só o WhatsApp abrir, eu não fico nem navegando. Eu só abri o Twitter, assim, pum, só abri. E eu preciso ver criança mutilada nessa guerra, cara. E vocês estão dizendo que vocês não estão tendo barato nisso? É só revolta, é só revolta? Não é, cara. Desculpa, não é. Porque se esse negócio realmente está te mexendo, você não consegue. Isso também é uma coisa típica do humano. Quando você lida realmente com o núcleo do real, quando você esbarra com aquilo que é capaz de ter para ti uma experiência tão avassaladora, tão chocante, tão traumática, o que você faz? Você desvia. Você camufla. Que é o que eu sempre falo aqui, por exemplo, os japoneses tiveram um trauma coletivo tão violento com as bombas de Hiroshima e Nagasaki que 9 anos depois eles fazem filme de Godzilla, para não ter que falar da bomba. Porque quando o negócio te pega mesmo, quando o negócio não te traz um pingo de prazer, é só sofrimento, tu dá meia volta, cara. Tu dá meia volta, tu esquiva. Mas ainda assim tu fala, isso que é interessante, né? Porque como aquilo tá te incomodando, a tua fala, a tua verbalização, ela é um sintoma, nem que seja essa coisa. É o que chama na psicanálise de sublimação, né? Você sublima alguma coisa que é uma maneira que você tem de processar e de falar certas coisas sem falar dessas coisas, né? É uma fala indireta. A arte é feita disso pra caralho. A arte é isso o tempo inteiro, se vocês for parar pra pensar. Então, sim, tá? Tem uma dimensão do prazer no consumo de imagens do horror, e também tem uma dimensão do prazer, que é do prazer egóico, do prazer narcísico, que é de você dar opiniões o tempo todo, de se situar no espaço público, porque quando você se situa no espaço público, quando você diz eu acho isso, ou eu acho aquilo, ou eu acho aquele outro, isso dá prazer. É óbvio, por exemplo, vamos falar de mim, para não ficar falando dos outros, é óbvio que eu tenho prazer de estar aqui falando com 1.300 pessoas assistindo. Vocês acham que eu não me sinto bem? É óbvio que eu me sinto bem, é óbvio que isso vai bem pro meu ego. É óbvio. Ou não? Não, eu sou do bem, eu sou superior. Claro que não, cara. Quando alguém fala assim pra mim, eu vou ser bem franco com vocês, várias vezes eu encontro pessoas, e as pessoas falam, porque tu fala, até às vezes aqui no chat, né? Muitas coisas que tu fala impactaram, às vezes pessoas me falam coisas assim, né? Eu sempre tenho, vou ser bem franco com vocês, eu sempre tenho um sentimento muito ambíguo. Porque os sentimentos também são complexos, eles podem ser ambíguos. Assim como eu estava falando do prazer, eu também, só para eu explicar bem, né? Prazer também pode vir acompanhado de desprazer. Não existe só prazer puro e desprazer puro, sacou? Assim como não tem só atração e repulsão pura. O que nos atrai também, em uma parte, pode ser repulsivo. E aquilo que nos causa repulsa, em uma parte, pode ser atraente. E quando as pessoas me falam que o que eu falo aqui tem impacto, que é importante para elas, eu sempre tenho um sentimento misto que, de um lado, é extremamente prazeroso. É dizer, meu Deus, como eu sou importante, como eu sou alguém, como eu sou foda, como eu sou influente, como eu sou maravilhoso, vou bater uma punheta na frente do espelho pensando em mim. E a outra coisa, o outro lado é puta merda, cara, sabe? Eu queria ser um anônimo de novo, eu não queria que prestasse tanta atenção no que eu tô dizendo, que isso não tivesse tanto peso, que isso não incomodasse tanto. Então é por isso tudo que uma coisa que, assim, gente, ó, eu já cansei de falar isso aqui. ABC da crítica, tá? Toda crítica é, antes de tudo, uma autocrítica. Antes de você fazer uma crítica, seja o que for, por exemplo, um conflito, você tem que considerar fazer uma grande análise da sua percepção e de como você está empregando seus afetos, seus interesses, seus sentimentos naquilo que você está falando. Isso é uma coisa que desde o Kant, Manuel Kant, crítica da razão pura, isso desde o Kant se estabeleceu e se convencionou. Toda crítica é sinônimo de autocrítica, porque o que está em jogo numa crítica é, acima de tudo, agora vou falar, né, bonitinho, é uma consideração epistemológica, ou seja, como que eu percebo o mundo. Não é um mero comentário sobre os objetos do mundo, mas sobre as percepções que eu tenho desses objetos do mundo. E, claro, não quer dizer com isso que tu perde o objeto, tu não vai ficar falando só de si. Não quer dizer que tu vai perder o objeto em questão, mas uma maneira que você tem de ser rigoroso, prestem bem atenção nisso, uma maneira que a gente tem de ser rigoroso não é cair no dualismo subjetividade e objetividade, mas ter análises que, para serem objetivas, elas têm que considerar a subjetividade, sacou? Você só é objetivo quando você também considera o subjetivo. Porque senão daí você é um positivista maluco, que acha que dá para sair de si e ficar falando só dos objetos do mundo como se fosse um ser imparcial, sem sentimentos, sem visões de mundo. Ah, pelo amor de Deus, né? Ninguém é assim. Nem robô é assim. Nem robô. Robô tem programação. A gente também tem programação. Não existe isso. Mas acho que eu me expliquei, né? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.